Olá, revendedoras! Nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo super importante para vocês, que é sobre o nosso certificado de garantia. E eu vou trazer aqui para vocês 5 tópicos, que é como preencher o certificado de garantia, a importância de entregar o certificado de garantia preenchido de forma correta, o que a nossa garantia cobre, os cuidados com as semijoias e o dever de toda revendedora. Então assiste esse vídeo até o final para ter acesso a esse conteúdo de forma completa. A Vivace oferece em todas as suas semijoias garantia de 1 ano quanto ao banho. E para todas as suas revendedoras, fornece certificados de garantia de forma gratuita. Esse é um dos nossos grandes diferenciais por nós oferecermos esse material de apoio de forma gratuita. Então por isso que é tão importante que vocês preencham o certificado de garantia de forma correta e entregue para todas as suas clientes em todas as compras que elas forem fazer. Então o certificado de garantia da Vivace ele é muito completo. Por quê? Ele mostra o que a garantia cobre. Então aqui explica que a Vivace Joias garante as joias contra defeitos de fabricação, também aconselha cuidados de uso e também tem um QR Code de como realizar a limpeza das semijoias, que é uma manutenção tão importante para fazer com as semijoias para aumentar a durabilidade. Então é muito importante que no ato da compra da sua cliente, você mostre para ela esse certificado de garantia, fale sobre os cuidados, que eu vou trazer alguns pontos um pouquinho mais para frente nesse vídeo, mas que mostre para ela já logo ali no final da compra e também fale sobre a questão que ela escaneando esse QR Code tem o vídeo de como realizar a limpeza. Então é muito importante que semanalmente, quinzenalmente, as suas clientes realizem a limpeza das semijoias para aumentar a durabilidade. Agora, como preencher o certificado de garantia? Então aqui nós temos o primeiro espaço para preencher, que é o código do produto. Então, como é que você deve preencher? Todas as nossas peças vão com identificação de etiqueta. Então, quando você for realizar os seus atendimentos, você deve levar uma tesoura e um grampeador. Porque quando você for preencher o certificado de garantia, deve cortar a etiqueta com a tesoura, não arrancar, não forçar, porque isso danifica as semijoias. O único jeito de retirar a etiqueta é cortando com a tesoura na pontinha da etiqueta. Também não cortar tão perto ali do acessório. E grampear o código nessa área aqui. E por que é tão importante estar com código grampeado? Porque assim nós conseguimos localizar o produto em nosso sistema e, de fato, localizar a data e dar entrada no certificado de garantia, na assistência da semijoia para a sua cliente, para você. Sem o código na garantia, não é possível dar entrada no certificado de garantia. Outro espaço para preencher é o nome da revendedora. Aqui você deve preencher com seu nome e sobrenome. Assim a gente consegue localizar o seu cadastro no sistema de forma mais fácil. Porque hoje nós temos centenas de revendedoras aqui na nossa equipe, então preenchendo somente com o nome dificulta a localização no sistema. Cidade e estado. Então você deve preencher com a sua cidade e estado onde você está realizando a sua venda. E a data da venda, preencher com a data do dia que você está fazendo a venda para a sua cliente. Então, preencher com o dia, o mês e o ano. Principalmente o ano de forma correta. Porque quando você for entregar o seu certificado de garantia e não tiver o ano, não é possível a gente também dar entrada na garantia, porque a nossa garantia é somente de 1 ano quanto ao banho. Então, você preenchendo de forma correta, como eu estou ensinando aqui, você pode estar dando entrada no certificado de garantia aqui na Vivace. Agora, vamos entender um pouquinho mais do que o nosso certificado de garantia cobre. E também sobre os deveres da revendedora. Então, no certificado de garantia, ele cobre somente a questão do banho. E é 1 ano de garantia quanto ao banho. A garantia, ela não cobre quebra, nem queda de pedra ou desgaste natural das pedras ou pérolas. Então, é muito importante você orientar as suas clientes no momento da compra, para que ela possa entender o que a garantia cobre e quais os cuidados que ela deve ter com as semijoias. E quais cuidados são esses? Não entrar na piscina ou no mar com as semijoias, não espirrar perfume em cima das semijoias. Se oriente a sua cliente que quando ela passar creme, passar perfume, esperar 10 minutinhos para poder colocar as semijoias. Então ela se arruma, fica toda perfumada e espera uns 10 minutinhos para poder de fato finalizar a sua produção com os acessórios da Vivace. Outro cuidado, também quando a cliente for realizar a limpeza da casa dela ou limpeza em algum local com produtos químicos, ela não pode estar usando acessórios. E o porquê que esses cuidados são tão importantes? Creme, perfume, produtos de limpeza possuem produtos químicos que com o tempo desgastam o banho. Então, se for feito esses mau usos de forma recorrente, o banho vai se desgastar com o tempo e isso é categorizado mau uso e a garantia não cobre mau uso. Então é muito importante você explicar isso para sua cliente. E quando você explica sobre os cuidados que ela deve ter com as semijoias, que é quando ela for na praia, na piscina,
retirar, esperar um tempinho para colocar os acessórios, como eu expliquei, isso vai fazer com que ela entenda o valor que existe nos acessórios. Não há problema nenhum em explicar sobre os cuidados. Na verdade, a sua cliente vai valorizar muito mais o seu atendimento quando você explicar sobre os cuidados, e isso vai evitar muita dor de cabeça para você como revendedora. Então fique atenta em todos os seus atendimentos, explicar dos cuidados, e até mesmo as clientes que você já atende há um certo período, é importante você reforçar com ela. E a limpeza, ela é muito importante porque se a sua cliente, em algum momento, é até importante você falar isso para ela, se em algum momento ela acabar cometendo algum desses mau usos, por exemplo, passou creme e logo em seguida colocou os acessórios. Quando ela chegar em casa, realiza a limpeza como está nesse QR Code, porque a limpeza vai tirar qualquer resíduo químico, aumentando a durabilidade. Agora, qual que é o dever da revendedora? Então, agora nós vamos entrar na parte em que a sua cliente traz para você uma semijoia que precisa dar entrada na garantia. O que você vai fazer como revendedora da Vivaz? Você vai fazer algumas perguntas para ela para entender se o uso daquela peça foi feito de forma correta ou feito de forma incorreta, se categorizando como mau uso. Então você vai perguntar para ela se ela usou perfume enquanto estava com umas semijoias, se ela realizou ali a faxina, a limpeza usando os acessórios, se foi para praia, para piscina recentemente. Você fazendo essas perguntas é muito capaz dessa cliente já falar, principalmente se você já explicou sobre os cuidados. Ela já falar para você, olha, de fato, eu não cuidei dos acessórios, foi mau uso, me desculpa, e aí ela já entende que ela errou na hora de cuidar dos acessórios. E por que isso é tão importante? Porque quando você for trazer para nós, você vai passar para a sua consultora essa pré-análise que você já fez, essas perguntas que você já fez, e a nossa consultora vai fazer uma análise aqui e nós vamos ver se é possível, de fato, dar entrada na garantia. A gente podendo dar entrada ali na garantia, enviar para o banho, a sua cliente vai ficar extremamente grata e vai cuidar 200% a mais dos acessórios dela. Mas, por isso é tão importante, primeiro, explicar sobre os cuidados. Segundo, fazer essas perguntas para entender como ela usou os acessórios. E outro ponto que também é o dever da revendedora. Quando os acessórios forem entregues para você com o banho danificado, realize a limpeza na sua casa. Eu vou trazer um pouco aqui dos nossos bastidores. A maior parte dos acessórios que chega com o relato do banho danificado é apenas limpeza. Então, se você já realizar a limpeza na sua casa, primeiro, você vai explicar para a sua cliente que foi só limpeza, ela vai falar, meu Deus, eu de fato não fiz a limpeza, me desculpa, muito obrigada, e ela vai entender de fato a qualidade que os acessórios têm, porque eles de fato têm uma qualidade excelente. E segundo, você vai poupar o tempo de trazer na nossa loja, de entregar para a nossa consultora, ela enviar para o setor que vai ter que fazer a limpeza. A nossa limpeza é que ela demora em torno de 30 a 40 minutos para retornar para a consultora, para avisar você, para você voltar aqui, entregar para sua cliente. Enfim, todo esse trajeto pode ser muito bem economizado e além disso, sua cliente vai ficar muito mais grata e vai valorizar muito mais você realizando a limpeza na sua casa e já entregando para ela. E você mesmo pode orientar a sua cliente antes de você receber a peça. Quando ela falar, olha, os acessórios, eu vi que aqui eles estão começando a escurecer, o banho está começando a ficar danificado. Já falou para ela, realizou a limpeza? Realiza a limpeza e me avisa se deu certo. Se não deu certo, pode deixar que eu pego os acessórios com você. Mas é muito importante vocês fazerem essa pré-análise e assim já passar para as nossas consultoras. Pode ser até que a sua cliente fale, não, eu não fiz nada, mas você mesmo já vai saber só de olhar para o acessório. Porque as nossas revendedoras que estão há mais tempo, hoje nós temos revendedoras que estão desde o começo da Vivaz. A Vivaz vai fazer 7 anos e elas têm acessórios desde o começo que estão em perfeito estado, por conta do uso que elas fazem. Então elas mesmas já falam isso para clientes delas e elas já entendem a qualidade que os acessórios têm. E então eu finalizo aqui a nossa aula sobre o certificado de garantia e é muito importante que vocês apliquem isso em todos os seus atendimentos. Isso aqui é o nosso padrão na Vivaz e é importante que todas as revendedoras repitam da mesma forma.